Então, primeiramente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um capítulo do nosso curso na construção do ser humano de bem. E na aula de hoje, dando continuidade, teremos então a aula de número 6, intitulada Leis, Liberdade e Justiça na construção da verdadeira liberdade. Como de costume, né, a gente sempre gosta de fazer uma recapitulada do que a gente viu nas aulas anteriores. E só lembrando o objetivo desse curso, nós discutimos que o objetivo desse curso vem a ser o quê? Não é de se estranhar quando observamos as atrocidades que acontecem no mundo e nós observamos seres humanos totalmente desgovernados. E quando a gente para refletir um pouco sobre isso, a gente consegue visualizar que grande parte dessas coisas que acontecem no mundo são reflexo de um ser humano que não consegue controlar a si mesmo. Então o objetivo do curso é nós falarmos de nós, falarmos das nossas capacidades, falarmos das nossas potencialidades e construirmos a nós mesmos. Até porque a imagem que nós utilizamos no nosso curso, né, que nós vemos discutindo, é a escultura do escultor, né, do ser humano lapidando a si mesmo. E utilizamos como base, né, duas obras. A obra O Profeta, de Khalil Gibran, que vai ali colecionar ali, essa obra é o conjunto de vários poemas a respeito dos papéis fundamentais, né, de temas fundamentais da vida, e a obra do filósofo indiano Nilakanta Srihan, Em Busca da Sabedoria. Então nós utilizamos essas duas obras como base. E, como de costume, vamos fazer aqui uma retomada do que nós vimos em aulas anteriores, que a gente vai utilizar para a gente poder estar discutindo aqui hoje. Eu gostaria de retomar a respeito dessa imagem aqui. Você lembra dela? Essa imagem é a imagem de São Jorge, que está dominando ali um dragão. Como nós vimos em aula, o dragão, ele representa o nosso veículo, a condição humana. Como assim? Ele tem rabo, então ele é um animal aquático. Ele tem patas, então também ele é um animal terrestre. Ele cospe fogo, então o elemento fogo. E ele tem asas, que é o elemento ar. Cada um desses quatro elementos, terra, fogo, ar e água, representam um estado da condição humana. O que a gente estudou? Que o nosso veículo físico, o corpo, seria conectado com a terra. Então a terra representa o veículo físico do ser humano. A água representa o campo energético. O vento, o ar, né, representa o veículo emocional. E o fogo representa o veículo mental. E aí, conforme nós estudamos, cada um desses veículos, se não tiver uma consciência a dominar eles, o que vai acontecer? Eles acabam sendo desgovernados e agindo por conta própria, e isso gera um dano muito grande. Conforme a gente viu, por exemplo, o nosso veículo físico, ele tende à lei do menor esforço. Então, inércia, preguiça, a gastar cada vez menos energia. Já o veículo emocional, ele tende ao quê? Às paixões. Ele tende àquilo de mais grande impacto. Então, aos vícios, à luxúria, tudo aquilo que dá muito prazer a ele. Já a água, que vai representar ali para nós o nosso veículo energético, a nossa energia, ela, assim como o corpo, tende ao quê? A poupar energia. Em outras palavras, a tendência que nós temos é de querer ficar recebendo energia de todos e do meio e oferecer pouco. Por quê? O nosso campo energético tem aquela ideia de sempre querer ficar guardando. E o nosso campo mental, ele tem a ideia de refletir para onde ele está voltado. Então, se ele está voltado para a matéria, igual a gente discutiu em aulas anteriores, ele vai ali trabalhar em favor da matéria. Agora, se ele está voltado para cima, ou seja, para o céu, ele tende então a entregar-nos espiritualidade, valores, virtudes e sabedoria, conforme a gente estudou. Então, na aula passada, nós vimos então essa figura, que é a figura de São Jorge, que vai representar então pra gente essa consciência que nós devemos ter, que é a consciência unificadora, que vai então controlar os quatro sentidos. Então, o tema da aula de hoje, igual nós comentamos, nós vamos falar um pouquinho a respeito de liberdade. E
para que nós possamos falar de liberdade, é importante que a gente relacione com essa imagem. Que a gente lembre daquela ideia de nós não sermos escravos nem do nosso veículo físico, nem do nosso campo emocional, nem do nosso campo energético e muito menos do nosso campo mental. Que para a gente controlar esses 4 elementos que nos compõem, a gente precisa de algo que esteja acima deles. E é o que a gente vai estar tratando na aula de hoje. Para tanto, há um capítulo da obra de Siri Han chamado Liberdade dos Opostos, em que ele vai estar justamente trazendo algumas reflexões pra gente a respeito desse assunto. Vamos ver o que ele fala? Primeira coisa, ele retoma a expressão budista chamada caminho do meio. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Que não é nem o caminho da direita e nem o caminho da esquerda, mas buscar o caminho do meio. Só que esse caminho, às vezes, ele é interpretado de uma maneira muito errada. Por quê? A gente tende a pensar nesse caminho como sendo algo no mesmo plano. Então não é nem a alegria nem a tristeza, é algo que está ali no meio. Então você pega um pouquinho da alegria, pega um pouquinho da tristeza, mas quando você para pensar sobre isso, não faz muito sentido, porque você acaba pegando um pouco dos dois e vira uma mescla. Então você atende um pouco um, depois atende um pouco o outro. Na verdade, quando Buda falava a respeito desse caminho do meio, não era de achar o meio no mesmo plano, mas era de achar um meio num plano mais sutil, acima deles, ou seja, que não pertence a esse plano. Porque conforme a gente discutiu em aulas anteriores, quando nós pertencemos a esse plano, nós somos escravos dele. E aí ele vem comentar uma coisa muito interessante, né? Que até naquela imagem coloca ali, né? Você fica ali naquela gangorra. Ali tem a sanidade e a loucura. Então você fica ali tentando equilibrar um com o outro. Se você tá nesse plano e se apega a isso, é muito difícil. E aí ele vai comentar com a gente o seguinte: como lidar com as dualidades do mundo, sendo que o mundo é dual? Conforme a gente discutiu, de acordo com o princípio da polaridade, o mundo é dual. Luz e sombra, tristeza e alegria, razão e paixão, sanidade e loucura, amor e ódio. Como lidar com isso se o mundo é dual, se tem essa polaridade? E a gente vai ter isso no mundo manifestado. E aí ele vai discutir umas coisas bastante interessantes. Eles dizem o seguinte: nós somos seres que mudamos o meio na qual nós vivemos, ou nós somos seres que o meio nos muda? Em outras palavras, nós somos seres que agimos ou somos seres que reagimos? Porque existe uma lei natural, que é a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. E nós somos o quê? Nós somos seres que estamos agindo ou reagindo. Como assim? Mediante a uma certa circunstância, eu vou agir de uma forma? Então, para e pensa. Se o dia tá alegre, eu sou alegre. Se o dia tá triste, eu sou triste. Então, peraí. Você não tá agindo, você tá reagindo à circunstância. Ou seja, quem te molda não é você mesmo, é o meio. Entende? E o que ele vem justamente a discutir com a gente é sobre isso. A nos colocar ao pensar o seguinte: nós somos seres que agimos por vontade própria e não somos escravos das condições, das circunstâncias, do dia a dia, do humor das pessoas, de como elas nos cumprimentam. Ou nós somos escravos dessas situações e agimos mediante essas circunstâncias. Aí ele vai falar: se somos escravos, nós não agimos, nós reagimos. É diferente. E aí, olha que interessante, né? O sábio, ele não se opõe às polaridades do mundo. Ou seja, ele não nega essas polaridades, mas ele complementa. Não é evitar os excessos, mas transcendê-los. Ou seja, não é aquela ideia da tristeza e da alegria, do lúcido e do ilúcido. Não é isso. Mas é transcender. É transcender, é estar acima disso, é não pertencer a isso. Quando necessário momentos de tristeza, eu vou ser triste. Quando for necessário momentos de alegria, eu vou ser alegre. Mas nenhum nem outro me definem. Porque quem define, quem tem minha própria identidade sou eu mesmo. É isso que ele está justamente querendo nos convidar e nos colocar a refletir. Que o sábio, ele não vai negar a polaridade do mundo. Ele não vai se apegar somente à luz. E ele também não vai negar as sombras. Porque o sábio, ele reconhece a verdade do mundo manifestado e ele sabe que no mundo tem tristeza, tem alegria, tem sombra e tem luz, mas ele não nega isso. O que ele faz? Ele apenas não se identifica com isso e está acima disso. Como assim? Quando tem um crime, um criminoso,
ele não olha somente o lado de sombra daquele indivíduo. Ele sabe que como tudo é dual, existe uma luz ali dentro. Assim como também, ele, muito sábio, sabe porque por estar aqui, ele nem em todo momento ele vai ser luz. Vai ter algum momento que ele vai ser sombra. Por quê? Porque o mundo é dual. Então, de novo, é entender essa dualidade, é entender essa polaridade e não identificar com ela. E que, de novo, olha que interessante, não é se opor a ela, não é evitar os excessos, mas é transcender eles, é estar um patamar acima deles. Como assim? Ah, eu vivo buscando alegria. Opa, então você está no mesmo plano aqui. Você está apegado a isso. Entende? Eu vivo buscando alegria e evitar a tristeza a todo custo. Então você vive em função disso. Você não transcendeu. Você está no mesmo plano. Agora, nossa, hoje foi um dia alegre. Você se delicia, você fica feliz. Hoje foi um dia triste, difícil, mas eu também continuo feliz porque eu sei que tudo na vida tem propósito. E tudo é dual. Eu aceito. É aquilo que nós discutimos em aulas anteriores. Se faz uma sombra fresca, um delicio. Mas se faz um sol quente, eu resisto. Mas nenhum, nem outro vai me tirar do meu caminho. Esse é o ponto. E aí tem uma questão bastante interessante que eu gostaria de comentar com vocês da escolha dos guerreiros de Esparta. Que eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade. Muito interessante. Vocês sabiam como que lá em Esparta eles escolhiam os guerreiros? Aqueles que venceriam as batalhas e seriam os melhores combatentes? Sabe como? Nos momentos de paz, nos momentos que estavam tranquilos, eles escolhiam os homens que tratavam bem as pessoas. Eles escolhiam os homens que eram gentil. Sabe por quê? Olha a inteligência. Eles sabiam que tudo é polarizado. Um homem que é muito agressivo por fora, muito bruto por fora, ele é fraco por dentro. Não vai conseguir resistir à morte, não vai conseguir resistir à pressão. Agora, um ser humano que é doce por fora, que é gentil no momento de tranquilidade, no momento de paz, esse homem dentro de si, ele tem uma resistência e uma força muito grande. Isso acontece com todo ser humano. Por quê? É a polarização. Observem isso, que fato curioso isso, né? Quando a gente observa as pessoas que se externalizam porque, eu sou isso, eu não sei o que e tudo mais, pode saber que dentro delas vive uma insegurança muito grande. É a polaridade. Agora, observe o humilde. O humilde, ele externaliza o quê? Praticamente quase nada. Simplicidade, não é isso? Dentro dele vive um universo fantástico. Essa é a ideia da polarização. Então, eu acho muito interessante essa história verídica. E na cidade de Esparta, o governo espartano, ele escolhia os seus soldados para a guerra nos momentos de paz. Ele escolhia aqueles homens que eram gentis, que tratavam bem as pessoas, porque sabiam que aqueles homens se externalizavam ali a doçura, a gentileza, no momento de doçura e gentileza, é porque dentro deles tinha uma resistência muito grande, tinha uma força oculta muito grande. E isso é algo muito interessante. Então, quando nós pensamos na ideia do caminho do meio, não é no meio entre dois polos, mas é no caminho acima. Lembra que em aulas anteriores nós discutimos a ideia do triângulo? Que o caminho do meio vai ser justamente um caminho ascendente. Corpo, mente, alma. O espírito, aquele que vai governar. Agora eu vou agir mais no campo mental, agora eu vou agir mais no meu campo corpóreo. E assim por diante. Eu não me apego a nenhuma dessas situações. Jesus disse uma frase muito interessante que é: me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. O que isso quer dizer? Quando nós somos pessoas extremamente apegadas, por exemplo, ao veículo físico, olha o desastre que isso ocasiona à nossa vida. Por quê? Nosso veículo físico envelhece, ele morre, ele vai se desgastando com o tempo. Isso causa angústia àquele ser que está identificado com isso, que acha que o que ele é esse pedacinho de matéria orgânica aqui. Se uma pessoa, por exemplo, está vinculada ao veículo emocional e busca só prazeres, o que geralmente acontece? Tristeza, 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 tristeza. Por quê? A vida é ação e reação, polarização. Geralmente se desloca muito para um lado da alegria, no outro dia vai vir o quê? Tristeza no mesmo princípio, é o princípio da neutralidade.
Isso é uma ideia. Então, grande parte do nosso sofrimento vem justamente do fato de a gente estar identificando com esses planos. E se nós, quando a vida nos aperta, a resposta nunca foi para algum desses lados aqui, mas foi o quê? Sempre para cima. E essa é a ideia, né? E aí ele vai continuar. A natureza é governada pela lei da ação e reação, conforme a gente discutiu. E aí vem, agimos ou reagimos? Uma questão para nós observarmos. Nós temos vontade própria, e independentemente da situação, de como me tratem, se faça sol, faça chuva, se o salário caiu na conta, como que eu ajo? Ou eu reajo à vida? Eu sou um espectador ou eu sou o ator da minha vida? Esse é um ponto, né? O ser humano sujeito às circunstâncias é mais reativo do que ativo. Ou seja, aquele que está pegado às condições do meio. Ah, hoje fez sol. Ah, você sim. Ah, hoje fez chuva. Agora você sim. Ele é reativo. Ele reage. Ele não age. Ele apenas está dançando conforme a música. Mas por vontade própria não tem nada. De novo, e aonde está a vontade interna de nós? E aí é um questionamento bem interessante. E aí vem, né? A mente, ela pode ser governada pela matéria ou pelo espírito. O que nós discutimos em aulas anteriores quando nós falamos do campo mental? A mente é um espelho. Se ela está voltada para a matéria, ela vai refletir tudo do campo material e ela vai trabalhar para isso. Se o seu coração está ligado, se o seu centro gravita em torno disso aqui, a sua mente toda hora vai virar para você e falar assim: ó o boleto que você esqueceu de pagar, ó a casa que você não terminou de pagar, o dinheiro, a falta de não sei o que, e papapá, e ttt, e popopó. Ela vai trabalhar nesse sentido. Agora, se a mente ela tá voltada para cima, pros ideais, pros valores, pra sabedoria, ela trabalha assim. Seja mais gentil, veja aquela pessoa, ela precisa de você. Fale assim, abrace. Nossa, olha aquela situação, veja a beleza. Ela trabalha a seu favor. Pessoal, imagine essa situação. Olha a quantidade de tecnologia que a gente obteve quando o ser humano pegou a mente e focou na matéria. Agora imagine o que a gente pode trazer ao mundo quando o ser humano usa a matéria para o divino. É inimaginável praticamente. Mas tiveram seres humanos que vieram e tiveram a mente voltada para o céu. E olha a modificação que eles fizeram, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito mais sobre aquela ideia do espírito. Porque, de novo, a gente fala de espírito, lembra aquela ideia do que? Ah, não, o espírito fica lá no céu. É os anjinhos com as asas brancas e tudo mais. E a gente desconecta espírito e acha que a gente não tem. E que não é uma parte nossa. Essa consciência, como seria o nosso São Jorge. Não, o nosso São Jorge foi embora. Em mim vive só o dragão. Na verdade, não. Todos nós temos esse espírito. E o que ele é? Lakanta Sirihan vai fazer uma questão bastante interessante. O espírito, conforme a gente viu, são as nossas virtudes, os nossos valores e a nossa sabedoria. A melhor maneira de nós entendermos o nosso espírito é entendermos a nossa identidade. E o que é a nossa identidade? A melhor imagem para entender isso e tentar visualizar é o horizonte. Como assim? Identidade é aquilo que eu vou me tornar, aquilo que eu sou, aquilo que é, por simples fato é. E quando a gente pensa no espírito e tira todas as coisas da matéria, tira o egoísmo, tira a inveja, tira tudo, o que sobra? O uno, o indivisível, valor, virtude. Da onde que nasce esse espírito? Da onde que ele se manifesta? Que obras ele deixa no mundo? Generosidade, paciência, humildade, amor. Então ele vem disso. Então quando a gente fala a respeito dessa ideia do horizonte, é de pensar o seguinte: todos nós temos dentro de nós o nosso espírito e a nossa identidade daquilo que nós vamos nos tornar. E é como se fosse um horizonte que a gente vê assim. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: a caminhada do dia de hoje, eu caminhei mais próximo desse horizonte? Ou desviei desse horizonte pelo meu livre-arbítrio? Nós temos essa capacidade. Estamos caminhando mais próximo desse ideal, desses valores, dessa virtude? Estamos expandindo mais a nossa forma de amor? Ou estamos estagnados? Ou quem dirá, talvez, de costas para essa caminhada? Então, uma coisa muito interessante que o Sirihan vai colocar pra gente é que amar um ser é amar seus atributos. Como que nós vamos nos amar se nós não amamos o nosso atributo?
Ou seja, as nossas qualidades, as nossas características. Fala-se muito assim, eu amo a Deus. Sério? Amar a Deus é amar seus atributos. E que atributos ele tem? Ixi. Na nossa limitação que nos é colocada, pensemos o quê? Que ele é, no mínimo, justiça, amor, caridade, misericórdia e um monte de outras coisas, gentileza, perdão, tudo que a gente imaginar de mais alto, ele é. Quando eu não amo esses atributos, eu não honro através da minha prática, será que eu amo? É como se, por exemplo, eu chegasse para você e falasse assim, eu gosto muito de você, amo você, mas eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto da sua opinião, eu não gosto da sua comida. Ué, peraí, se eu não gosto de nada de você, como é que eu te amo? Entendem? É amar os atributos que tá ali. E muitas vezes nós viramos falando assim, eu amo a Deus, será que realmente ama? Ou ama a imagem que nós projetamos de Deus? Esse é um ponto. Porque para e pense, se nenhuma humanidade existisse, Deus continuaria existindo? Sim, porque ele não é uma criação humana. Ele não foi criado por nós. Na verdade, nós fomos criados por ele. Sabemos então do Espírito pelas qualidades que se manifesta. Por vossas obras vos conhecerei. Então, se eu quero entender o que vem a ser o Espírito, eu tenho que visualizar ele no mundo. E aonde que o meu Espírito, teu Espírito, o nosso Espírito se manifesta? No seu valor, na sua sabedoria e na sua virtude. Quando você praticou um ato de gentileza, quando você foi fator de soma na vida de alguém, quem estava governando essa máquina aqui era teu espírito, era a sua essência divina, é o teu eu divino que vive dentro de ti, ele. E que muitas das vezes nós, imagine, vamos de novo, vamos voltar lá na imagem do São Jorge. Imaginemos um carro que tem a potencialidade de chegar a 200 km por hora, embreagem, um monte de coisa, um monte de equipamento, um monte de coisa, ar-condicionado, GPS, som. Esse é o ser humano, muitas potencialidades. Agora imagine esse carro a 200 por hora numa rodovia e eu tiro o motorista dele. Isso é o ser humano sem espírito. Isso é o ser humano sem alma, sem nada que governa. Sem o São Jorge que lança o controle nos 4 elementos. No mental, no físico, no emocional e no energético. Se a gente não controlar isso daqui, isso é perigosíssimo. Né? E aí, Nilakanta vai falar o seguinte. As diferenças que existem na natureza das coisas, no campo da matéria, são refletidas no campo da mente e das emoções. E ali geram reações, enquanto ainda se encontram em um estado de inconsciência. Reações que são prazeres e desprazeres, paixões, avidez, ódio e inveja. Vamos entender isso aqui. O que ele está nos dizer? Que as leis que regem a matéria também vão reger o nosso campo mental, também vão reger o nosso campo emocional. Regem. Não existe essa ideia de uma lei que serve somente para uma área e não serve para outra. Aí o que ele está dizendo ali? Essa diversidade que nós observamos na natureza, olha lá, aquele monte de bichinho, de árvore, também tem dentro do nosso campo mental e também tem dentro do nosso campo emocional. Quantos pensamentos não passam? Quantas emoções nós não sentimos? Se elas são inconscientes, ou seja, se elas não têm vontade própria no sentido de alguém que as ordene, elas vão gerar reações descontroladas. E sabe quais são essas reações? Prazer ou desprazer, gosto, não gosto. Avidez, ávido, segurar a mão de vaca. Inveja, ódio. Agora, quando tem um eu divino, sábio, virtuoso, ele vira e fala assim, não convém, isso não é legal, isso não é amor, isso te afasta do teu ideal, isso te aproxima, faça isso, não faça aquilo. Ele governa, porque convenhamos, uma pessoa, por exemplo, que age somente por instinto e por prazer, ela é dona de si mesma? Não é, ela é escrava dos seus próprios instintos, ela é escrava de si mesma. E nessa situação, ela vai gerar somente reações. Vai ter coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta. E ela vai passar a ver o mundo da forma que o mundo é? Não. Ela vai passar a ver o mundo de que forma? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta.
É aquela famosa frase que a gente também já viu em aulas anteriores. Há quem passe por uma floresta e vê só lenha para sua fogueira. Entendem? Isso se limita. O coração que nasceu para amar, ele se abafa a partir desse egoísmo, a partir da ausência disso. Então olha que interessante, né? As diferenças que existem na natureza das coisas, no campo da matéria, são refletidas também no campo da mente e das emoções. E aí eles geram reações. Isso vai gerar reação. Enquanto ainda se encontra em um estado de inconsciência. Então, quando não há aquele ser dominador dentro de nós, quando não há aquela alma, vai gerar reação. Você vai começar a ver essa diversidade e você vai começar a entender o quê? Isso é problema. Sendo que, na verdade, quando nós observamos a natureza, a diversidade nunca foi um problema. Sabe por quê? Porque quando a gente observa na natureza e a gente vê essa multiplicidade, a gente vê que elas agem de maneira harmoniosa. Por quê? Porque a formiga sabe que ela é formiga e ela não é árvore. A árvore sabe que ela é árvore, mas não é o leão. Em outras palavras, eles são aquilo que eles são. O ser humano é dado a capacidade de transcender, mas ele não transcende. E aí ele nega partes de si. De novo, o sábio, ele vai recusar os excessos? Não, mas ele vai transcender. Ele não vai ficar nesse plano. Essa é a ideia que ele vai colocar ali. Ele é consciente daquilo que acontece. Ele sabe que dentro dele vai ter luz e vai ter sombra. E ele vai manejar essa situação. Ele vai agir por vontade, mediante consciência. E aí é o que acontece. A inconsciência vai gerar aquilo ali. Gosto, não gosto, tenho ódio, tenho inveja. E convenhamos, quantas vezes na nossa vida, quando nós paramos para analisar, nós falamos, nossa, quão insensato eu estava sendo. E aí ele finaliza. Quando as reações cessam de existir, há um espírito de igualdade no coração das pessoas. Boa vontade comum, preocupação e consideração em relação a todos. O elevado e o usual, o simples e o erudito, e assim por diante. Aí eu até coloquei ali essa imagem, né, que mostra Buda e um dragão, né? E ali embaixo eu tenho uma frase, não sei se deu para ler, que diz assim: não reconhecer a sua dualidade é ser ingênuo, pois todos temos luz e sombra. De entender que dentro do espectro humano, dentro da possibilidade humana, existe o brutal, mas também existe o eu divino. E nós estamos aqui. Esse espectro. Podendo ser o brutal ou podendo ser o eu divino. Todos nós, sem exceção, temos isso dentro de nós. Né? E aí ele vai falar o seguinte: quando não há conflito interno, quando tem aquela alma que organiza tudo, não gera conflitos externos. Os conflitos externos que nós vemos no mundo, a inveja, a avareza, o ódio, o ciúme, eles não são fruto do meio, mas eles são fruto dentro de todos os indivíduos. Se todas as pessoas fossem bem resolvidas, a ponto de entenderem que elas estão ali para se ajudarem, que ninguém é melhor do que o outro, que estamos aqui para crescer, não geraria conflito. Os conflitos que vemos fora são reflexos dos conflitos que existem dentro. Um ser humano em paz consigo mesmo, ele não briga com ninguém, porque ele está tranquilo. E a maior escravidão, então, é a inconsciência. Aquele que é inconsciente dos seus atos, aquele que é inconsciente da sua vida, aquele que é inconsciente do seu propósito, esse sim é o maior dos maiores de todos os escravos. Por quê? Ele está preso nos seus próprios instintos, nos seus próprios desejos, nas suas próprias reações. Em vez de agir, ele reage de acordo com as circunstâncias. E aí o que acontece? Ele fica preso no joguete da vida. Se hoje faz sol, opa. Se faz chuva, e fica aquele ping-pong, ping-pong, ping-pong. Não tem constância. Não identifica uma identidade. Se você chega pra ele e fala assim, quem tu és? A imagem é entre a metade Buda e do outro lado uma espécie de dragão. Para lembrar cada um de nós que podemos ser Buda ou podemos ser um dragão. Cada um de nós é um dragão.
Dragão. Então olha que interessante essa ideia, né? Então nós vamos observar o quê? Que dentro de todos nós existe a possibilidade de sermos divinos ou de nos afinizarmos lá embaixo. Todos nós. E agora nós vamos refletir justamente sobre essas questões através de Gibran. Khalil Gibran vai nos convidar a refletir a respeito de crime e castigo. E ele vem nos fazer algumas considerações muito interessantes. Vamos juntos aqui. Olha o que ele coloca, pessoal. É quando o vosso espírito sair vagando pelo vento, que vós, sós e desguardados, cometeis algum mal contra os outros. E, portanto, olha a lei de causa e efeito, contra vós mesmos. Olha que interessante isso. Então vamos entender aqui, de novo, Gibran, ele é muito poético. Vento. Vamos lembrar lá do início da nossa aula. O que o vento, o elemento vento representa? O nosso campo emocional. Lembram disso? Então, quando o vosso espírito sair vagando aí pelo vento, ou seja, quando o teu espírito estiver ali, ó, ao controle das emoções, vento forte, vento fraco, vem um tornado. Quando o seu espírito tá ali, ó, no meio desse tornado, é quando você realmente comete algum mal. Sabe por quê? De novo, imagine o exemplo do carro. É como se você estivesse pegando o carro em alta velocidade e tirado o motorista dele. Ou melhor, você deixou o motorista, mas o motorista é uma criança. Ou uma pessoa que não sabe dirigir. Esses somos nós. Que estamos jogados ali na circunstância. O emocional vem e ele nos controla. E ele nos controla. Esse é o ponto. Tem uma passagem indiana que eu acho muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz muito sobre isso. E, resumidamente, fala-se do seguinte: o oceano, conversando com os rios e tudo mais, fala assim: olha, eu já vi de tudo aqui. O tronco da árvore mais rígida e mais pesada já estava aqui. Pedras já passaram aqui. Mas sabe uma coisa que eu nunca vi e eu gostaria que você me mostrasse para eu ver? O quê? Sabe aqueles bambu flexível? Eu nunca vi um. Olha que passagem bonita. Como assim? Bambu, vem vento, ele dança com o vento, flexível que só. Opa, vai pra cá, também vou. Opa, vai pra cá. Mas ele não deixa de ser bambu. Mas o vento não quebra. Ele não vai parar no mar. Agora a árvore rígida, vento veio, o que acontece com ela? Racha toda, quebra toda e vai parar no oceano. Nós precisamos ser assim. Agir tendo consciência, mas sendo o quê? Flexíveis. É aquela questão, é ser sensível, mas não ser suscetível. O que eu quero dizer com isso? Ser sensível à dor do outro, ser sensível à alegria do outro, mas não se deixar contaminar por aquilo, manter ali uma firmeza. Esse bambu, essa passagem indiana, né, quer dizer o quê? Ok, tá fazendo um vento mais forte, ele vai pra lá, vai pra cá, ele dança com o vento, mas ele não deixa de ser bambu, ele não se rompe. Ele não quebra a si mesmo, entende? Flexível. Então vem muito dessa ideia. E aí ele continua. Muitas vezes vós ouvi falando daquele que comete o mal como se não fosse um de vós, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas digo que, assim como o sagrado e o correto não podem se elevar acima do que há de mais sagrado e elevado dentro de vós, o mal e o fraco também não podem cair mais baixo do que há de mais baixo em vós. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Muitas vezes nós fazemos o quê? Vós ouvi falando daquele que comete o mal como se ele não fosse um de vós. Ah, aquela pessoa cometeu isso, meu Deus do céu, que bruto. Cuidado, cuidado. Todos nós temos a possibilidade de cometer o crime e o erro que ele fez. A diferença é o que? Ele cometeu, ele caiu. Nós ainda não. Mas muitas das vezes nós viramos falando assim, um criminoso. Mas será que nas condições de vida que ele teve, será que na educação que ele teve, no amor que ele teve, será que teve? Será que nós não teríamos feito igual ou pior? Por que ele vai falar? É o espectro, né?
o inferno e o céu. Aquele que caiu, ele caiu, ok, por vontade, ele tem ali todo um esquema, não vamos tirar ali o livre-arbítrio de cada um de nós, fato. Mas uma coisa que a gente tem que entender, em cada um de nós existem essas duas possibilidades. E olha que ele vai falar assim, mas digo, assim como sagrado e correto não pode se elevar mais acima do mais elevado que há em você, ou seja, o ser humano mais elevado que existe não consegue sair desse patamar, ali no, ou seja, ele faz uma referência clara à ideia do espectro. Essa ideia do máximo que podemos chegar e ao mínimo que podemos chegar. E uma questão bastante interessante, que é o seguinte, que a gente não para pensar, né? Estamos, por exemplo, num dia em que a gente está andando num trânsito e você vai lá e buzina, xinga a pessoa tudo, ela te xinga de volta e beleza. Você sai dali, fica uns 10 minutos abalado, mas depois você volta ao seu eixo. Por quê? Provavelmente por conta das reflexões que você já fez, do caráter que você já desenvolveu, dos seus valores, sua virtude, beleza, você volta ao eixo. Mas e se aquele indivíduo não tiver a mesma formação? E se ele não tiver a mesma educação? Você concorda que ele foi para baixo e para baixo ele vai ficar? E ali ele pode cometer algum crime? Ou seja, nós também somos responsáveis porque nós os ajudamos a colocar ele lá para baixo. Então ele vai nos convidar a refletir muito sobre isso, né? E olha o que ele fala. E quando um de vós cai, ele cai pelos que estão atrás dele. Um aviso contra a pedra no caminho. Sim, e ele cai pelos que estão à sua frente, que, apesar de caminharem mais rápido e mais seguro, não tiraram a pedra. Tinha que ser Gibran. Olha o que ele está nos falando. Da possibilidade de nós aprendermos com o erro do outro. Quando o outro cai, ele avisa para os que estão atrás dele, ou seja, no grau mais inferior, que ó, se você cometer isso, vai acontecer isso aqui. Então já serve de um sinal de alerta. A nós deveríamos aprender com os erros dos outros. Só que tem um detalhe. Ele também cai por aqueles que estavam à frente. Sabe por quê? Aqueles que estavam à frente, eles foram mais rápido, mas eles não tiraram a pedra do caminho que fez com que ele tropeçasse. Ou seja, o que seria, filosoficamente falando, né, essa pedra do caminho? Era aquela tentação. Era educar esse homem para identificar essa tentação, identificar essa pedra e ele conseguir passar por ela. Muitas vezes a gente vira e fala assim, ah não, mas eu sou muito esforçado, que eu não sei o que tem, tudo mais. Se o outro comete isso, o que eu posso ter com isso? Tem muito. Nós temos a nossa parcela de culpa. Por que nós temos a nossa parcela de culpa? Porque nós talvez passamos por aquilo ali, mas nós não tiramos aquela pedra, nós não tiramos aquela tentação. Quer ver uma situação que é brutal da gente parar para pensar? Hoje a gente critica muito a ideia da pedofilia, a ideia dos crimes e dos abusos sexuais que acontecem com mulheres, com crianças. Aí a gente sai na rua e a gente vê outdoor com criança, com roupa sexualizando a criança. Nós que já estamos num patamar já de consciência um pouquinho mais elevado, talvez venha um pensamento ruim, mas a gente já consegue vir para cá. Mas é aquele ser humano que ele está na zona inferior. E aquele ser humano que está lá embaixo, quando ele vê aquilo. Ou seja, a pedra chegou nele, ele não tem capacidade de enxergar aquela pedra. O que vai acontecer com ele? Ele vai tropeçar, ele vai cometer um delito. Então, ao invés de nós ficarmos em tratamento paliativo, combatendo os sintomas, nós deveríamos estar fazendo o quê? Educando os seres humanos. Mostrando a eles o que eles não deveriam ser. Construindo valores, virtudes, sabedoria, tirando à tona o lado melhor deles. Porque, como ele coloca muito bem ali, todos nós temos o céu e o inferno dentro de nós, nesse espectro. A pergunta é, com qual deles nós temos essa afinidade? Então, é uma questão muito interessante, né? Ele também caiu, e aqueles que estão na sua frente fizeram porque não tiraram a pedra. E convenha muito a nós refletirmos sobre isso. Nós temos tirado a pedra do caminho para as pessoas que estão atrás de nós? Isso é um ponto muito interessante. E aí ele diz, e vós, como podereis entender a justiça se não verdes todos os atos à luz da sua totalidade? Apenas então podereis saber que o ereto e o caído são o mesmo homem, no crepúsculo entre a noite.
e que a pedra fundamental do templo não é mais alta que a pedra mais profunda em seu alicerce. Em outras palavras, né? O que ele quis aqui é comparar, né? E isso é um ponto muito interessante. O homem, quando ele vira e fala assim, que o ereto e o caído são o mesmo homem, é da seguinte ideia: o homem que está ereto, que se permaneceu, é porque ele teve a conexão com um ponto mais sublime. O que caiu é porque ele teve a conexão com o mais baixo. É aquela ideia, como que nós vamos julgar uma situação se nós não tivermos a luz da verdade em toda a situação? Nós temos um crime, sempre vamos aplicar o mesmo castigo? Por exemplo, uma pessoa que mata alguém não tinha culpa, não tinha intenção de matar. Como, por exemplo, vira e mexe, acontece esses acidentes em que a pessoa estava, por exemplo, andando, alguém entra na frente do carro e vem a óbito. Como julgar uma pessoa dessa? E aquele criminoso que mesmo depois de cometido o crime, ele não se arrepende, vai lá e faz de novo. Entendem o tanto que isso é complexo? Que nós deveríamos olhar as situações, cada qual com a sua verdade e com o seu ângulo e com a sua ótica. Então nós deveríamos pensar sobre isso. E a hora que ele vira e fala assim, por quê? O ereto e o caído são o mesmo homem, né? No crepúsculo da meia-noite e no sol do meio-dia. É justamente na ideia de nós entendermos que nós temos dentro de nós todas essas polaridades, né? É uma questão bem interessante. E aí ele vai continuar. No outro poema, logo em sequência, ao invés de crime e castigo, ele vai desenvolver um poema chamado Sobre as Leis. E antes da gente falar sobre essa ideia das leis, eu queria comentar com vocês sobre a ideia do mito do Anel de Giges. Não sei se vocês já ouviram falar desse mito. É muito interessante. Um dos mitos mais famosos, sem sombra de dúvidas, de Platão é o mito da caverna. Mas tem o mito do Anel de Giges, que diz mais ou menos o seguinte. Giges era conhecido na cidade por ser um homem muito virtuoso e muito sábio. E ele um dia pastorando assim, na sua casa, no terreno da sua casa, ele encontra um anel. E ao usar aquele anel, ele viu uma questão muito interessante. Na hora que ele virava a pedrinha do anel para baixo, ele ficava invisível. E aí, ele ia para as reuniões, virava o anel e ele observava que realmente ele ficava invisível. E aí Platão vai questionar uma questão muito interessante. Se Giges deixa de ser um homem virtuoso a partir do momento que ele está invisível, então ele não ama as virtudes, mas ele age por quê? Por pressão, por coerção, por status social. Agora, se ele vira o anel e mesmo assim com essa possibilidade de ficar invisível, ele mantém íntegro, ele mantém seus valores, mantém suas virtudes, ele realmente ama essa característica. Só que Platão vai muito mais a fundo. Ele vira e fala o seguinte: o que as pessoas iriam pensar de Giges? As pessoas iam chegar para o Giges e falar assim: nossa, Giges, você mesmo com esse anel, nossa, você continua sendo virtuoso, continua sendo sábio, parabéns. Mas no escuro ali, ó, elas iam virar e falar assim: gente, mas esse Giges é bobo, hein? Se eu tivesse esse anel, meu Deus do céu, o que eu faria? Ou seja, elas elogiariam ele na presença dele por medo do que ele poderia fazer com elas, mas no escuro ali, achando que ninguém estava vendo, falaram aqui: oh, o Giges é bobo. E esse mito é muito interessante para nós fazermos uma auto-reflexão e pensarmos assim: nós amamos a justiça pela justiça ou por medo de sermos punidos por ela? É aquela questão também muito interessante. Amamos Deus pelo que Ele é ou por medo dele nos punir? Tem uma oração muito simples, mas também muito profunda, que diz assim: Deus, se eu te amo por temer o inferno, lança-me no inferno. Se eu te amo querendo ir para o céu, expulsa-me do céu. Mas, se eu te amo pelo que tu és, abraça-me na tua glória. Ou seja, é amar pelo que ele é, pelos seus atributos, e não por medo.
E quando a gente vai falar a respeito de leis, nós temos que pensar assim, as leis hoje da nossa sociedade, elas agem com o critério de educar? Nós amamos as leis? Ou nós cumprimos elas por medo do que vai acontecer conosco? Ou seja, agimos por amor ou agimos por medo do que pode nos acontecer? E aí ele vai fazer uma questão muito interessante que é, como aplicar justiça sem amor? Um pai, uma mãe, tentando aplicar o castigo correto ao seu filho. Imagina se esse pai, se essa mãe não tivesse amor. Iria reprimir o filho, iria fazer sofrer. Por quê? Justiça sem amor não se torna, não continua justiça. Ela se torna o quê? Violência e repressão. Machucar o outro, rebaixar o outro. Então isso é um ponto muito interessante. E aí ele vai dizer o seguinte: adorais fazer leis, mas adorais ainda mais quebrá-las. Como crianças brincando na praia que constroem castelos de areia com perseverança e depois destroem rindo. Mas, enquanto construís vossos castelos de areia, o mar traz mais areia para a praia. E quando os destruís, o oceano ri convosco. Em verdade, o mar sempre ri com os inocentes. Como assim? Nós adoramos construir leis, mas adoramos destruí-las. E aí ele vai fazer uma analogia na ideia dos castelinhos de areia e vem o mar e destrói. Como assim? As leis do homem refletem as condições dele atuais. Você não concorda comigo que à medida que esse homem vai evoluindo, sua consciência, suas formas de amor, algumas leis realmente precisam ser reformadas? Aí vem aquela ideia, então você está querendo dizer que não existe nenhuma lei imutável? Que as leis realmente são criadas pelo homem? Não. Existem leis que mesmo se nenhum ser humano existisse, elas continuariam ali. A lei do amor, a lei de causa e efeito. E o que ele vai querer justamente nos falar sobre isso? Nós somos essas crianças inocentes que fazemos ali o nosso castelinho, mas quando a vida vem e pá, destrói, a gente ri e constrói de novo? Ou seja, essa lei que não dá certo, destruiu, vamos fazer uma nova? Ou, olha o que ele vai fazer em sequência. Mas, e aqueles para quem a vida não é um mar, e leis feitas pelos homens não são castelos de areia, mas para quem a vida é uma rocha dura, e a lei é um cinzel. Cinzel é aquela ferramenta que a gente usa para lapidar pedra, com o qual vós escavala a sua própria semelhança. O que direis deles? Ao não ser que querem ficar à luz do sol, mas com costas voltadas para o sol? Eles veem apenas suas sombras, e suas sombras são suas leis. E o que é o sol para eles, senão aquele que faz sombra? Olha que interessante a analogia que ele faz. Então vamos lá. Ele vai fazer no início a ideia da vida sendo mar, que vem ali no meio da necessidade destruindo, mas trazendo mais areia para que se construa e tendo essa renovação, essa expansão de consciência, os ciclos da vida, mostrando em cada momento, em cada necessidade, a renovação de costumes, de valores. Ou nós nos comportamos como homens que achamos que a vida é uma rocha e que nós temos que lapidar ela conforme nós queremos. Aí nós falamos o quê? Essa lei aqui é uma lei divina. Opa. É uma lei criada por Deus ou uma lei criada por homens? Aí ele fala, são aqueles homens que ao invés de olhar em direção ao sol, eles olham contrário ao sol e isso projeta o quê? Sombra. E essa sombra eles julgam ser o quê? As leis. E pior, a gente vira e fala o quê? Quem tá fazendo essa sombra não sou eu, é o sol. Gente, o sol fazer sombra. Quem tá gerando essa sombra, que não tá gerando essa fluidez da vida, que tá tornando a vida uma rocha, não é a vida, não é Deus, é o próprio ser humano, que não permite essa fluidez, que não permite esse aprender. E aí ele fala, né? Eles veem apenas as suas sombras. É o que a gente comentou lá no início da aula. A gente não vê o mundo como ele é. Eu vejo o mundo pela forma como eu sou. E aí a gente fica preso nisso. Pessoal, quantas vezes na nossa sociedade aconteceu coisas dessa forma?
de atrocidades acontecerem porque os seres humanos queriam cumprir as leis que eles mesmos criaram a ferro e fogo. E ai daquele que tivesse contrário àquilo ali. Muita atrocidade aconteceu. Mas olha como que ele finaliza. Ele diz o seguinte: mas vós que caminhais de frente para o sol, que imagens desenhadas na terra podem vos tolher? Ou seja, você que caminha em direção ao sol, que está em direção às leis divinas, o que realmente aqui na terra pode te deter? Aí ele continua: que leis dos homens vos confinará se quebrardes vossas correntes, a não ser a porta da prisão de homem nenhum? Povo de orfaleses, podereis abafar o tambor e alargar as cordas da lira, mas quem poderá impedir a cotovia de cantar? Como assim? Já tivemos isso na história. Ele vem aqui falar sobre as leis imutáveis da natureza que existem. Já tivemos momentos na história em que tiveram tiranos que pegavam todos os livros, todos os sábios, e fizeram o quê? Queimaram e mataram, sim ou não? Mas as leis não nasceram de novo? Não vieram à tona de novo por outros homens em outros lugares do mundo? Por quê? Porque elas não são do homem. Elas não pertencem ao homem. Não vieram do homem. Vieram de algo mais sutil. E é o que ele fala. Há quem que vai impedir o passarinho de cantar? Há alguém que vai impedir o coração humano de amar? E ele fala assim, que lei humana que vai te bloquear se você quebrou suas próprias correntes e não pertence a esse plano? Tem uma passagem de Epíteto, e olha que questão interessante. Epíteto foi um filósofo e ele foi escravo. E uma vez dizem que o seu chefe, né, chegou até ele para reprimi-lo, porque ele estava justamente falando que ele era livre. E o chefe dele ficou possesso com aquilo. Falou, como assim você é livre? Ele virou e falou assim, sou. Porque o que é meu e aquilo que é o meu Senhor, você não pode me oferecer. Como assim? Eu sirvo a generosidade. Eu sirvo a valores. Eu sirvo a virtudes. E nada que você faça aqui nesse plano vai me atingir. Eu não sirvo a essas coisas. Eu uso elas. É diferente. Olha para você ver a profundidade disso, né? De você pegar um ser humano e ver realmente ele liberto das situações. E ver que realmente ele não é escravo do meio, mas ele usa o meio para a sua própria evolução e para a evolução do próximo. Né? Então é uma questão bem interessante, né? De nós pensarmos assim, existem leis universais, que independentemente da nossa vontade, elas existem. O que seria o caminho mais sábio então a fazer? Conhecer essas leis e agir e honrar a favor delas, por medo de ser reprimido. Ai meu Deus, o karma vai vir. Não. Mas é pelo amor que nós temos a essas leis, em pensar que elas foram criadas para a evolução e para o melhor do homem. Né? E aí, caminhando então já para a nossa finalização da nossa aula, vem o último poema de Gibran para então fechar tudo que a gente falou sobre a liberdade. Será que existe um ser humano realmente livre? Porque nós temos a noção de que liberdade é o quê? É aquele ser humano que faz tudo o que quer. Que fala tudo o que quer. Que age conforme quer. Fala tudo o que pensa. Não tem filtro nenhum. Isso é a pessoa livre. Será? Será que o conceito de liberdade que nós temos hoje é realmente de liberdade ou é de libertinagem? Olha o que Gibran vai nos falar. Sim, no interior do templo e nas sombras da cidadela, interior do templo, lá na sombra da cidadela, vi os mais livres entre vós usar sua liberdade como uma corrente e par de algemas. E meu coração sangrou dentro de mim, pois vós só podereis ser livres quando o desejo de buscar a liberdade torna-se uma canga.
E quando cessardes de falar de liberdade como objetivo e uma meta a ser atingida. Então, olha o que ele fala. Uma pessoa que fala muito de comida, ela tá o quê? Faminta? Ela tá com fome, sim ou não? Uma pessoa que fala muito de liberdade, eu sou livre e não sei o quê, ela tá o quê? Presa. A liberdade, ela não deve ser uma meta, ela deve ser uma consequência. Assim como felicidade, uma consequência de algo. Nós não devemos viver buscando a liberdade. Ser livre do quê? Ser livre do quê que nós estamos querendo buscar? Porque se eu falo tanto de liberdade, eu quero tanto de liberdade, então porque eu estou preso. A pergunta é, eu estou preso a quê? Ah, eu estou preso à sociedade. Será? Ou você está preso ao seu lado egoísta que quer que todos e tudo te satisfaça? Entende? Conseguimos mudar a sociedade? Não. Mas nós conseguimos nos libertar desse pequeno eu que quer ser satisfeito a todo momento. Isso é trazer a verdadeira liberdade. E ele fala, eu vi os mais livres entre vós. Como assim? Aqueles que tinham toda a potencialidade do mundo. O mental, o emocional, o físico, eles tinham tudo para poder entregar. Os mais livres. Usar essa própria liberdade, ou seja, essas próprias potencialidades que tem e construir correntes. E se algemar lá dentro. E pessoal, olha aquela imagem ali. Nenhum inimigo teu pode causar tanto mal quanto você mesmo. O teu maior inimigo é você mesmo. Seus pensamentos. O que você tem aqui dentro. O que você pensa do outro, o que você projeta sobre o mundo. Você mesmo tem essa capacidade de te aprisionar. E aí ele fala. Só sereis verdadeiramente livres, não quando vossos dias não tiverem uma única preocupação. E vossas noites não tiverem uma única necessidade e uma tristeza. Mas quando estas coisas sujeitarem a vossa vida, ou seja, você vai ter tristeza, você vai ter preocupação, mas mesmo assim vós elevardes sobre elas, sem vestes e sem amarras. Ou seja, a verdadeira liberdade não vai ser conquistada pela ausência de problemas e ausência de preocupações. Mas é quando eles vierem, ele não te atingir. Ele não te afetar. Isso é uma pessoa verdadeiramente livre. É a mesma coisa da paz. Ah não, a paz é quando eu tô lá na floresta, tranquilinho, os passarinhos assim, eu tô assim, sintonizado. Aquilo é paz. Agora eu vou pro engarrafamento, meu Deus. Não, isso é ilusório. A verdadeira paz é aquela que vem de dentro. É aquele que consegue estar lá no engarrafamento e manter controle de si mesmo. Esse é o que tem a paz interior de verdade. Por quê? Independentemente se ele está no engarrafamento ou se ele está lá nos passarinhos, qualquer um dos dois, ele mantém fiel a si mesmo. Essa é uma pessoa verdadeiramente que se encontrou. E de novo, age de acordo com as circunstâncias? Não, ele age com vontade própria acima delas, ele transcendeu elas. Então vamos ler isso aqui de novo, olha que interessante. Só sereis verdadeiramente livres, não quando vossos dias não tiverem uma única preocupação, e vossas noites não tiverem uma única necessidade e uma tristeza, mas quando essas coisas sujeitarem a vossa vida, e mesmo assim vós elevardes sobre elas, sem vestes e sem amarras. Ou seja, é lidar com elas mediante ao que elas acontecem, mas elas não definirem a tua vida. Essa é a ideia. E aí ele fala, e como vós elevareis além de vossos dias e de vossas noites, a não ser que quebreis as correntes que vós, na aurora do vosso conhecimento, amarrastes em torno do vosso meio-dia. Na verdade, o que vós chamais de liberdade é a mais forte dessas correntes, apesar de seus elos brilharem ao sol e ofuscarem vossos olhos. Vamos de trás para frente. Como assim? Aquilo que chamas de liberdade é a corrente mais forte que te aprisiona. O que a gente chama de liberdade hoje? Ah não, liberdade é falar tudo. É eu fazer tudo que eu quero. Essa é uma das maiores escravidões. Por quê? Instinto. A pessoa que faz tudo o que ela quer, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar tudo de facilidade. Ela vai buscar atender tudo o que ela quer. E isso gera o quê? Prisão.
Porque, pare e pense. Suponhamos que eu vire e fale assim, não, liberdade é eu falar tudo o que eu quero. Ok, beleza. E quando chegar o momento que você não tem mais nada a dizer? Ah, fazer tudo o que eu quero sempre ir pra praia. E o dia que não tiver mais praia? Ah, é comer tudo que eu quero. E quando não tiver mais essa comida? Entendem? A liberdade que nós falamos é a nossa verdadeira prisioneira e a mais perigosa de todas. Por quê? Porque ela realmente brilha ao sol. Ela é o quê? Chamativa. Mas ela, na verdade, ela veio a nos escravizar. E é justamente a nos colocar para baixo. E aí o que ele fala, né? Como que você vai se elevar se você não romper as próprias correntes que há dentro de você? Ou seja, desse mental que quer buscar inércia, desse emocional que quer buscar paixão, desse veículo físico que quer inércia, preguiça e quer gastar menos energia. Entendem? A gente tem que entender que o ser humano, ele tem um eu animal dentro dele. E o eu animal dele vai fazer o quê? Manutenção, reprodução e destruição. Quando não tem consciência humana, aí o que vai acontecer? Reprodução vai virar só sexo, libertinagem. Destruição vai virar violência, ataque, cólera, guerra. Manutenção, ele vai guardar tudo pra si e vai ser avaro, invejoso, ciumento, egoísta. De novo, quando nós não harmonizamos todas as nossas potencialidades, todas as nossas diferenças internas, geram o quê? Reações, igual a gente viu no início da aula, né? Então, após todos esses comentários, para a gente poder finalizar nossa aula, eu gostaria de fazer com vocês algumas conclusões para a gente poder levar para casa, para a gente refletir um pouquinho. O que a gente concluiu a respeito dessa aula? Olha que interessante. A liberdade, ela não consiste nos atos, mas nas consciências dos atos. Ou seja, ser livre não é fazer tudo, mas é ter consciência do que se faz. Essa pessoa é verdadeiramente livre. Tem uma frase que eu gosto muito que é: seja sabendo quem és. Ou seja, seja você sabendo por que você é isso. Mais do que agir, é saber por que você age. Porque a nossa mente, de novo, é interessante pensar sobre isso, né? Ela quer ali justamente o como. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Mas ela não quer descobrir o porquê. Preguiçosa. Então nós temos que pensar sobre isso também, né? Pelas frestas dos nossos defeitos é que nós somos explorados. Olha que interessante isso, né? Como assim? Pelas frestas dos nossos defeitos. Vamos lembrar daquele espectro que nós temos. Os defeitos que nós temos ali, que eles estão ali, ó. O oportunista, sabendo identificar os nossos defeitos, essas frestas, ele entra dentro dessa. Tem uma história muito engraçada, que eu não sei se vocês já ouviram falar daquele golpe do bilhete premiado. Que é aquela pessoa que se aparenta ser muito pobre, muito pobre, muito pobre. Ela chega com um bilhete premiado assim e fala: olha, eu ganhei o bilhete, tá aqui, ó. Eu ganhei, mas eu não sei de maneira alguma sacar o dinheiro. Você me ajuda a ir lá no banco e sacar? Olha pra você ver. E dizem que tem uma vez que uma senhora trabalhadora honesta, muito honesta, ganhava muito pouco, aconteceu isso com ela. E o homem chegou até ela e falou assim: eu vou te dar metade, mas eu preciso que você me ajuda. Sabe o que ela fez? Ela começou a gritar e virar e falar assim: você tá louco, moço? Eu sou trabalhadora, eu sou honesta. Eu não quero dinheiro fácil, não. Você haja de me respeitar. E ela fazendo esse escarcéu, as pessoas... Isso foi na rua. As pessoas começaram a olhar aquela situação e os guardas foram lá e acabaram prendendo um homem e descobriram que era golpe. Ou seja, a honestidade dessa senhora salvou ela. O que faria ela cair no golpe? Se ela fosse avara. Se ela fosse ali buscando o caminho mais fácil, caminho... Entendem? Então são pelas nossas frestas, os nossos defeitos, aquela inveja nossa, aquele ciúme nosso, aquele egoísmo nosso, que nós queremos ser melhor do que o outro. São justamente nas frestas dos nossos defeitos que a gente é explorado. Nós não caímos em nenhuma tentação se essa fresta estiver fechada. E como que ela vai estar fechada? A partir do momento que nós temos o controle e conseguimos ver todas as situações ali. Agora, se nós nos apegamos a isso, aí fica muito difícil. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade,
E ao conhecer essa verdade, ela vos libertará. Por quê? Ao conhecer a verdade, ao conhecer aquilo que nós viemos para cá ser, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E ao fazermos isso, estaremos ali sendo livres. Livres em que sentido? De termos consciência daquilo que nós estamos fazendo e não reagindo por impulso. Estaremos, em suma, agindo e não reagindo. Bom, era isso que eu tinha então proposto para que nós possamos falar então, pudéssemos falar nessa aula, né? Leis, liberdade e justiça na construção da verdadeira liberdade. Eu espero de coração que essas reflexões possam ter sido úteis, plantados várias sementinhas, que possamos sair daqui e continuar a cultivar elas e refletir sobre elas. Como de costume, um pequeno spoiler do que nós veremos na nossa próxima aula. A nossa sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre na busca da sabedoria diante da dor. Numa situação difícil, em que tem aquela dificuldade que nos bate na porta, naquela situação que quando vem a dor, geralmente a gente acaba meio que perdendo o norte. Como ter sabedoria nessa situação? Como ter controle nessas situações extremas, são situações muito difíceis? Como agir então diante disso? Isso são as cenas de um próximo capítulo. Pessoal, então muito obrigado, uma excelente noite a todos e nós nos vemos na próxima semana então. Um beijo a todos e uma excelente semana.